Olá, no Alerj Debate de hoje vamos falar sobre cultura e educação popular. Conosco no estúdio, Mozart Chalfun, coordenador do Centro Comunitário de Capacitação Profissional Paulo da Portela, e o deputado Robson Leite. Bom, primeiro agradecer a presença dos dois aqui no nosso estúdio e já perguntar para vocês qual a importância da identidade cultural regionalizada. Olha, essa construção que une cultura com educação, com movimento popular, é imprescindível. Isso resgata algumas figuras da nossa história política, como Paulo Freire, Augusto Boal, que foi um dos grandes construtores de uma iniciativa belíssima do teatro do oprimido, que existe até hoje, é imprescindível nesse processo de construção, vamos dizer assim, política, que envolve a cultura e a educação, e nada melhor do que você fazer essa construção juntando também esse caráter regional, da localidade, do bairro, né, da área onde você vive, convive com as pessoas, com os vizinhos, com os amigos. E nesse contexto, o Mozart, inclusive, tem uma história importante, um exemplo bacana para trazer aqui, e que a gente da Comissão de Cultura, evidentemente, não podemos deixar de não só avaliar, como incentivar e valorizar esse tipo de iniciativa. Mozart, qual a importância da educação popular? Olha só, Renato, quando em 90, mais ou menos, 89, 90, nós, moradores de Oswaldo Cruz, resolvemos nos organizarmos e conversarmos sobre o nosso bairro, sobre a qualidade de vida dos moradores do bairro, nós percebemos que as pessoas falavam que moravam em Madureira. Onde você mora? Madureira, porque não tinha uma identidade ali no nosso bairro. Isso não é ser bairrista, não. Isso é construir alguma coisa de dentro para fora, começar ali. Então nós inventamos o movimento Acorda Oswaldo Cruz. Que seria assim, gente, por que você fala Madureira? Sabe quem morou aqui nessa rua, Cananéia? Monarco. Sabe quem mora aqui? Seu Agemiro, aqui seu Manasseia. E aí nós pensávamos assim, vamos começar a contar a história do nosso bairro. Porque quando você tem uma identidade com a história do seu bairro, você cuida do seu bairro. E tem algumas curiosidades que aconteceu depois desse nosso movimento. Foi feita uma grande atividade lá da prefeitura na época, que botou árvore em tudo quanto é calçada. E aí, em 3 dias depois, não tinha mais nenhuma árvore. Os moradores cortaram tudo, achavam que era perigoso, não sei o quê. Depois desse nosso movimento, com outro processo, de uma outra forma, nós indo aos moradores e colocando a importância de termos uma árvore na nossa porta, foi feita uma nova replantio de árvore, tem árvore lá até hoje. Então, quando você começa a se identificar com o teu bairro, você cuida do seu bairro. Você preserva o seu bairro e você começa a querer discutir mais. E aí entra na questão política, entra na questão cultural, social. E aí o nosso bairro vai criando cara, vai criando raiz, vai criando vida. Ele tinha tudo isso ali. Só que o morador não sabia, porque ninguém contava. Quantas pessoas contaram a história de Monarco? Um cara que já ganhou o prêmio Shell, tantos outros prêmios aí. Então é isso que é a importância para o bairro, para a região, não é só para o bairro de Oswaldo Cruz, porque isso ajudou a movimentar toda a nossa região ali. E vocês até escreveram alguns livros, né, sobre a história desse movimento, né? Em 2003, nós começamos, porque é o seguinte, Oswaldo Cruz começou, Acorda Oswaldo Cruz, nós não tínhamos nada em Oswaldo Cruz. Fizemos o Acorda Oswaldo Cruz, fizemos vários eventos, até nós iniciamos o que hoje é considerado o trem do samba, o pagode do trem, que leva em torno de 60 mil pessoas para o bairro de Oswaldo Cruz. Começou nós pensando assim, vamos fazer o que o Paulo da Portela fazia lá na década de 20. Vamos para a Central do Brasil e vamos vir cantando samba junto com a galera que vem para Oswaldo Cruz, junto com a peãozada. Então nós começamos a fazer isso toda quarta-feira, parava, sentava no bar e tomava cerveja. Né? Então depois disso, outras pessoas foram ser artistas, o Marquinhos de Oswaldo Cruz, o Edinho Oliveira, foram fazer samba, foram então aí com CD gravados, coisa toda. E nós resolvemos fazer um movimento social. Vamos fundar a Associação de Moradores e vamos pensar numa forma de organização do nosso bairro. E aí surgiu a ideia de fundar o Centro Comunitário de Capacitação Profissional Paulo da Portela, junto com uma ONG que é o Campo, uma ONG instalada em Botafogo. E aí nós montamos esse centro comunitário, que não tem um dono, não é do Mozart, ele é formado por instituições. Quem é o conselho administrador do centro comunitário? É a Igreja Batista, a Igreja Católica, a Associação de Moradores, o pré-vestibular. Então são as instituições que são os que pensam e que mantêm aquilo ali vivo. Então é um espaço de voluntários, autossustentável, de autogestão. E aí nós escrevemos em 2003, quando o centro comunitário passou a ser nosso, em definitivo, nós escrevemos um pouco da nossa história, que são todos esses movimentos, a Pastoral da Juventude, essa coisa toda, e o centro comunitário. Depois nós fizemos esse aqui, que que conta a história em fotos e pequenos textos de 20 integrantes da Portela. 20 integrantes, da velha guarda Portela Show,
do Grupo ABC da Portela, e nós montamos isso aqui. E agora, há pouco tempo, uma das voluntárias do nosso projeto fez esse aqui, o Trem do Samba. Foi estimulado por esse projeto, Toda essa projeto. leitura. E, deputado, o samba é muito marcante, né, da cultura do carioca mesmo, principalmente do subúrbio carioca, e essa cultura se espalhou por todo o país, né, influenciou não só o Rio de Janeiro, como todo o país. Né? Sem dúvida, Renato. Veja, o governo Lula, e agora com a presidenta Dilma, tem uma iniciativa que eu acho, na minha opinião, é o segundo melhor programa que existe no governo federal, só perde o Bolsa Família. O governo Lula tirou 20, quase 30 milhões de brasileiros das classes D e E e melhorou de vida com o Bolsa Família, com esse programa de distribuição de renda, e essas pessoas passaram a consumir, passaram a ver um horizonte na sua frente. Agora a gente precisa do segundo momento, e aí entra, por exemplo, uma das políticas, que é essa política que eu estou falando, na minha concepção, uma das melhores, talvez a segunda melhor do governo Lula, que é dos pontos de cultura. Que você identifica iniciativas como essa, por exemplo, e outras que tem pelo Brasil afora, que são iniciativas que precisam ter a presença do Estado como valorização de iniciativa cultural e educacional também. Essas pessoas que são emergentes, né, e certamente o pré-vestibular comunitário, até porque eu sou professor de pré-vestibular comunitário, militei antes de ser parlamentar, hoje não mais, até em função da atividade parlamentar, mas militei durante 13 anos nesse projeto. Tem uma característica fantástica esse projeto, que é exatamente conciliar essa questão da cultura com a questão da pedagogia, resgatando Paulo Freire, com a política, mas a boa política, a política da conscientização, a política do debate, de pensar o bairro, de pensar a cidade, de pensar a manifestação cultural como um instrumento político, da boa política. O ponto de cultura é isso, né? Você tem hoje no Brasil, se eu não tenho errado, mais de 3 mil pontos de cultura, espalhados pelo Brasil todo, iniciativas pequenas até, mas importantes, imprescindíveis, que resgatam tradições, histórias. Está a questão do jongo, por exemplo, que tivemos agora recentemente. São iniciativas que não podem ser esquecidas. O exemplo que o Mozart coloca, num bairro que estava sendo esquecido e que tem uma tradição cultural fantástica, muito ligada à questão do samba, graças a um movimento como esse, recupera a sua identidade, recupera a sua história e, mais do que isso, dá o orgulho de quem mora no bairro, para os filhos, para os netos, estarem construindo isso. Isso é cultura, isso é política, isso é pedagogia também. Isso é uma forma de libertar também. Agora, essa idealização de educação popular é uma ideia de Paulo Freire? A educação popular, ela surgiu, né? Paulo Freire, quando criou a pedagogia do oprimido, ele criou no Chile de Salvador Allende. Paulo Freire trabalhava no governo João Goulart, num projeto de alfabetização, e infelizmente foi cassado. E o curioso é que Paulo Freire ficou 3 anos no Chile e construiu a pedagogia do oprimido lá. Ou seja, assumiu a bandeira da erradicação do analfabetismo no Chile, conseguiu, e foi além disso. Ele alfabetizava, mas conscientizava. A pedagogia do oprimido, se eu tiver que resumir aqui, eu vou resumir com uma frase. É trocar o vovó viu a uva na alfabetização por o povo tem o voto, por exemplo. E o curioso é que Paulo Freire foi um dos últimos presos políticos que foi permitido a sua volta ao Brasil na época da ditadura. Por quê? Porque o projeto dele era uma ameaça ao poder, aquele poder constituído no Brasil que oprimia, que matava, que torturava. Então, um Paulo Freire que, imagina, dar consciência política ao povo era um perigo. E hoje, para a gente vê os indicadores sociais do Chile, nós nos envergonhamos, inclusive, com relação a isso. Esperamos alcançar e estamos trabalhando para isso. Então, assim, a pedagogia do oprimido, e aí veio depois Augusto Boal, que pega essa obra maravilhosa e cria o teatro do oprimido, ou seja, coloca a cultura nessa atividade pedagógica emancipadora. Então, atividades como essa precisam mais do que ser valorizadas, precisam ser incentivadas para que outros bairros, outras regiões busquem esse tipo de construção que une pedagogia, cultura, educação popular, pré-vestibular comunitário, samba, uma coisa assim linda, bonita, e é fundamental a presença do Estado aí. Em dado momento teve alguma dificuldade de implantação desses pontos de cultura, de educação popular, mas hoje como é que eles estão? Eles estão evoluindo, estão crescendo, está sendo estimulada? Sim, nós fizemos inclusive uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, debatendo e discutindo os pontos de cultura. Falamos sobre isso, é um instrumento fundamental. O governo federal, em parceria com o governo do Estado, e a gente olha para trás e vê quanto tempo que nós perdemos no nosso Estado com as brigas entre os entes, né? Nós já tivemos aqui situações do prefeito brigar com o governador, que briga com o governo federal.
Nós já vivemos isso e quem sai perdendo não é nem o prefeito, nem o governador, nem o governo federal. Quem sai perdendo é a população do estado, da cidade do Rio de Janeiro. E dos outros municípios também, evidentemente. Então essa parceria ela é importante e a gente precisa, na verdade, construir políticas públicas que incentivem. E os pontos de cultura é um dos mais belos exemplos. E a gente tem casos, inclusive, de pontos de cultura que mesclam essa iniciativa do pré-vestibular comunitário, do movimento social, do PVNC, da Educafro e tantos outros movimentos até independentes, unindo a essa iniciativa dos pontos de cultura. Isso é lindo, isso é importantíssimo. Mozart, dá para aplicar esse conceito de educação popular dentro das escolas convencionais? Eu acredito que sim. Acho que quando a gente fala educação popular, escolas convencionais, a gente está meio que criando regras que, na prática, ali é o professor e o aluno. É claro que você tem que adaptar um pouco aqui para lá, porque você tem ali um programa um pouco mais engessado, coisa e tal, mas eu acho que sim. Eu costumo dizer lá no nosso pré-vestibular, porque olha só, nós tivemos, o pré começou lá em 94, 95, e o nosso Oswaldo Cruz começou em 96. O nosso pré lá. E nós tínhamos em torno de 120, 130 alunos. E dando uma aula com pessoas que não eram formadas ainda, nós éramos todos estudantes ainda, universitários. Para não falar todos, nós tínhamos 2 formados, a minha esposa, que já era formada, e um outro companheiro lá de matemática. O resto, todo mundo era estudante. E nós conseguimos, em 96, montamos. Em 2001, o primeiro colocado na UFRJ, na área de Química, foi nosso aluno. Um companheiro que, dando um depoimento, ele falou assim, para mim, já tinha desistido do vestibular. Já tinha desistido, para mim não era. Eu achava que a universidade não era para mim. Mas aí um amigo meu insistiu para me levar ele lá, porque eu sabia o caminho, ele não. Eu fui. Chegando lá, o que tinha de diferente? A aula de cidadania e cultura. O que era? Discutir cultura, clássica? Não, era discutir as oportunidades que nós não temos. E como podemos estar unidos, buscar essas oportunidades. Como juntos podemos ir mais longe. Essa era a discussão que os alunos travavam. Então, em 2001, tivemos o primeiro colocado na UFRJ em Química, mas em 2002, em Matemática, na UERJ, o segundo colocado foi nosso aluno, um cara que, até entrar no nosso pré-vestibular, não tinha nem terminado, um ano antes de entrar no nosso pré-vestibular, não tinha terminado ainda o segundo grau, né? E é um profissional liberal, era pedreiro, fazia o segundo grau à noite. Aí conhecendo lá um professor que divulgou, foi fazer o pré. Eu acho que é possível. Eu acho que quando você trabalha com uma educação libertadora, uma educação que não tenta aprisionar você a um currículo apenas, dá liberdade para você voar, incentiva, dá oportunidade, procura tirar do aluno o que ele tem na sua experiência pessoal. Paulo Freire dizia assim, poxa, eu vi uma prova uma vez que estava lá, coordenação motora 0, porque o garoto escrevia torto. E esse mesmo garoto que escreve torto, ele anda em cima do muro, solta pipa, carrega lata na cabeça. Como é que não tem coordenação motora? Pois é. A gente volta falando disso no próximo bloco. O Alerj Debate faz um pequeno intervalo e a gente volta já já. Fica aí.